Oi, gente, a paz do Senhor, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite. E graças a Deus estamos aqui com mais uma aula, com mais um vídeo sobre o reino de Deus e hoje nós vamos falar sobre igreja, né? Por que que temos que falar sobre igreja? Quem é igreja? O que é igreja? Para que serve a igreja, né? Então, nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos ter como objetivo principal, né, saber para que serve a igreja, né? A igreja de Cristo é formada pelos cristãos, né? E não pelo espaço físico onde eles se reúnem. Então nós vamos falar um pouco sobre isso aí. O que é a igreja? A igreja é um templo? É uma sinagoga? É uma construção de mãos humanas? Ou somos nós, né? Por que é importante falarmos sobre isso? Porque hoje muitas pessoas falam, não, eu não preciso mais congregar, eu não preciso ir para a igreja. E o que a Bíblia fala sobre isso aí? O que a palavra de Deus fala sobre isso aí? O que Jesus nos deixou de ensino sobre isso aí? Então, vamos mais uma aula para nós falarmos sobre igreja. A igreja, ela é um projeto de Deus. A igreja é um projeto de Deus, não é projeto do homem. Nós, eu e você, nós somos projeto de Deus. Antes de você existir, como Deus disse a Jeremias, ele já tinha pensado sobre mim, sobre você. Então sabe que você faz parte de algo maior, de um propósito maior. Você não é apenas um propósito do seu pai e da sua mãe. Você não é um erro. Nem que pelo homem você tenha sido um erro, mas Deus fez com que, através de um erro, você viesse a existir para a honra e glória de Deus. Então, saiba que você é um projeto de Deus. E a igreja de Deus, ela faz parte de um projeto maior. Então, projeto é uma coisa concreta. Projeto não é apenas um sonho. Amém? Aí vamos para a mensagem bíblica, que está em Efésios 3:10, que diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, a igreja, segundo Efésios 3:10, você pode pegar sua Bíblia aí, pausar seu vídeo e ler comigo, diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, a igreja de Deus veio para resplandecer a glória de Deus, resplandecer o caráter de Cristo, para que as potestades conheçam, né, a bem-aventurança do Senhor, o amor de Deus para conosco, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa igreja é um projeto eterno de Deus. Eu e você, nós somos chamados para viver eternamente com Cristo Jesus. A igreja foi idealizada por Deus com propósitos específicos que glorificam o seu nome. Saiba que você não foi criado para você conquistar, em primeiro lugar, um emprego excelente, um salário excelente, um casamento abençoado, uma família. Em primeiro lugar, não foi isso em primeiro lugar. Não estou dizendo que isso não foi o que Deus idealizou para você. Não estou dizendo isso. Porque Jesus nos afirmou que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, as demais coisas, a sua justiça e as demais coisas ele acrescentará. Sendo assim, em primeiro lugar, temos que buscar a Deus. Então nós nascemos, fomos criados, somos idealizados na eternidade para um propósito maior que a vontade do Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Não foi para o nosso bel prazer. Você não está aqui para passar um tempo nessa terra. Você não está aqui para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, para ser igreja do Senhor, temos que negar nós mesmos, a carne, o pecado. Amém? Então, para começar, a verdadeira igreja não é um lugar físico, tá, gente? Então, igreja não é um lugar físico, tá? Um prédio onde as pessoas se reúnem. O mais adequado seria chamar o prédio de templo.
Mas o que é a igreja então, irmão Zéias? Professor, o que é a igreja? A igreja é um chamado. Chamado? Sim, é um chamado para fora. Olha só, a palavra igreja vem do grego eclésia, que significa chamados para fora. Para fora de quê? Para fora do mundo. Uai, para a gente viver em outro planeta, irmão Zé? Não, gente. Para a gente viver aqui, mas não se amoldar com o mundo, como diz lá em Romanos. Não vos amoldeis com o mundo, mas sejamos luz, sejamos sal, para dar sede nas pessoas para conhecer Jesus, ser luz para que as pessoas possam conhecer Jesus em nossas vidas. Então vamos chamar para fora desse sistema mundano, para nós não vivermos como o mundo vive. Porque o mundo jaz no maligno, que está em 1 João 5:19. Então nós não podemos viver como o mundo vive. Então a igreja foi chamada para viver um chamado para fora. Segundo, a igreja é o quê? É para não ser guiada pelo pecado. Nós somos chamados para ser igreja para quê? Para que nós não venhamos viver guiado, dirigido pelo pecado. Porque o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. O que diz em Romanos 6:23 sobre o pecado? Porque o pecado gera morte. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. O pecado tem suas consequências. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então vale a pena sermos igreja, porque igreja, é ser como Cristo, viver como Cristo, pensar como Cristo, é perdoar, é amar, é evangelizar, é falar de Deus, é anunciar as boas novas com atitudes ou com suas palavras da sua boca. E a igreja tem que ser como? Ser guiada pelo Espírito de Deus, porque tem dois tipos de espírito no nosso mundo atual, dois tipos de espírito. O Espírito de Deus e o Espírito do diabo. O Espírito do maligno, que está aí rondando a quem possa tragar. Por que a gente tem que ser guiado pelo Espírito de Deus? Porque esse Espírito Santo, só tem Ele, que é o Consolador, é o Espírito que nos livra da morte, que está em Romanos 8:2. E foi Deus que formou a igreja, 1.4, foi Deus que formou a igreja, irmãos. Então Deus ele quer formar você também, foi Deus que instituiu a igreja. Até João Batista, a igreja do Senhor era somente os judeus. O povo do Senhor era somente os judeus. Mas com a encarnação de Jesus Cristo, Jesus quis nos unir, veio para juntar. Jesus veio para salvar os que estavam perdidos. Jesus veio para nos ligar a Deus. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Eu lembro que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então Jesus é Ele que nos liga, nos conecta com o Pai. Amém? Então foi Deus que enviou seu Filho unigênito para quê? Para nos unir com Ele, para que tenhamos vida eterna, para que glorifiquemos o seu nome, para que venhamos servi-lo, para que venhamos amar o próximo, para que venhamos perdoar, para que venhamos ter sede da palavra de Deus, para que venhamos odiar o pecado. Porque a Bíblia diz, não ameis o que no mundo há, mas sejais transformado pela palavra do Senhor, que gera vida, que está em Efésios 2:8. Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Quando você reconhece que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você torna-se um cristão e isso te conecta a Deus, te liga a Deus. Isso é dom de Deus, isso não vem de nós. Então nós não somos salvos pelas obras, não. Nós somos salvos porque Deus nos amou, enviou seu Filho unigênito. João 3,16.
Isso não é dom nosso, não. Isso não é mérito meu, não. Isso é mérito de Deus. Amém? 1.5. Então, nós somos igreja por meio de quem? Como é que a gente é igreja? Por meio de Cristo Jesus. Fostes aproximados mediante o seu sangue, né? De Cristo. Efésios 2:13. Então, nós somos igreja porque nós somos ligados em Cristo Jesus. A igreja, né, é todo o corpo de Cristo que existe em toda a face da terra. E nós vamos falar agora como é que é esse corpo, essa igreja. A igreja é uma construção de pedras vivas. Segundo ponto, tópico 2. A igreja é uma construção de pedras vivas, ou seja, de pessoas. A igreja não é templo, como a gente já tem falado, mas sim é uma construção de pessoas, formada por pessoas imperfeitas, pessoas com pecados, pessoas com erros. Jesus disse que não veio para os sãos, mas veio para os doentes, né? Veio para os pecadores. Então, eu e você, nós não temos mérito nenhum. Nós somos salvos pela graça. Amém? Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus? Então, a igreja é uma construção de pedras vivas, ou seja, de pessoas. 2.1. E quem são as pedras vivas? São os cristãos verdadeiros, que está em Efésios 2, 19 e 22. Aqueles que vivem, né, firmados na rocha que é Cristo Jesus. Aqueles que estão arraigados na videira verdadeira e que possamos dar fruto também. Então, a igreja são essas pessoas que vivem em Cristo Jesus. 2.2, a verdadeira igreja é a invisível, porque a visível são os templos dessas denominações. Essas denominações que você conhece, que você pertence, que você já viu. Essas denominações que estão no seu bairro, na sua cidade. Mas a verdadeira igreja de Deus é a igreja invisível, formada por pessoas, que é o corpo de Cristo, que são todos os cristãos fiéis, que vivem na África, que vivem na Ásia, que vivem em liberdade ou que vivem atrás das grades, que estão nos hospitais, que são ricos, que são pobres, que são brancos, que são negros, são mulatos, etc. A igreja de Cristo é formada por essas pessoas que muitos de nós nem reconhecemos, nem damos valor. Mas Deus conhece o nosso coração, é Ele quem sabe quem são cada um de nós. 2.3. É importante frequentar a igreja visível. Mas é importante saber que, já que a igreja não é templo, somos nós, a morada do Espírito de Deus, então eu tenho que deixar de congregar? Eu tenho que deixar de ir para a igreja, o templo? Não. Por quê? Porque a Bíblia, o que a Bíblia nos diz em Hebreus 10, 25? Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, porque na igreja a gente se confraterniza, na igreja a gente desabafa, na igreja a gente pede uma orientação, na igreja a gente vive em união, que lá em Salmos diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que é agradável que vivamos em união, por que a gente vai viver desunido, cada um na sua casa, cada um do seu jeito? A igreja, ela tem que se comungar da mesma fé, dos mesmos valores, da mesma causa. Como é que a gente vai morar no céu, que lá vai ser plena união e aqui na terra a gente vive desunido? Então, o que a Bíblia diz, a palavra de Deus diz? Que não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Hebreus 10, 25. Tá bom, irmãos? 3. Estamos finalizando. Nós, igreja, temos uma missão. Então, a igreja de Deus, que é esse corpo invisível, nós temos uma missão. Primeiro, qual é a primeira missão? Representar Deus aqui na terra. Como representando? Pregando o evangelho, proclamando a toda criatura, né? Marcos 16 e 15. E fazendo o que também? Cuidando dos que pertencem a ela, né? Cuidando em oração, né? Dizimando, ofertando, ajudando com doações para que um irmão que esteja passando necessidade financeira, social e econômica, venha a ser ajudado, porque isso prova o seu amor, porque a Igreja de Cristo é caracterizada pelo amor, o amor ao próximo. E para concluirmos, Deus não habita em construções humanas, tá?
Então, a verdadeira igreja somos eu e você. Deus habita aqui. Com a vinda de Jesus aqui na terra, a encarnação, a sua ressurreição, né, foi instituída uma nova etapa na humanidade, onde Deus agora não vive mais no templo, na arca da aliança, agora a morada é no nosso coração. Se alegre com isso, glória a Deus. Deus ele quer morar em seu coração. Né? Abra a porta do seu coração nessa manhã, nesse dia, para Deus entrar no seu coração. Ele quer reinar, Ele quer trazer paz, Ele quer trazer uma nova vida para você. Então que a partir de hoje possamos, né, sermos igreja do Senhor, firmada no Senhor, leia a palavra e estaremos juntos aqui para aprendermos mais sobre o que é a igreja. Nesse mês de julho, nesse mês de agosto, nós vamos aprender muito sobre igreja. Para que serve a igreja? Eu espero que vocês tenham absorvido um pouco da palavra do Senhor. Eu agradeço a sua atenção. Compartilhe o nosso trabalho. Se inscreva no nosso canal, Professor Oséias Pinto. É o meu canal no YouTube, tá bom? E curta, compartilhe, isso é para a glória de Deus, amém, irmãos? Ore por esse projeto e fique com Deus, na paz do Senhor Jesus.